Se associar com as pessoas é interessante do ponto de vista da prosperidade. É muito interessante. Porque quando uma pessoa compra, vamos imaginar que você tem um projeto e ele depende de investimento. Eu já tive vários projetos que dependiam de investimento, né? Eu ia fazendo, né, com o investimento que eu conseguia fazer, e eu deixava livre para as pessoas investirem. Quando uma pessoa investe no teu projeto, ele já deu certo. Por quê? Porque ele já foi comprado. Mesmo que, por exemplo, vamos imaginar a construção civil. Se você começa um projeto de construção civil e uma pessoa resolve investir no teu projeto, a pessoa já é um carimbo de que aquilo vai dar certo. Por exemplo, você canta, a minha filha canta, né? Eu falei para ela, quando estiver pronta, quando a coisa estiver redonda, as pessoas vão querer investir no teu projeto. Quando as pessoas quiserem investir no teu projeto, ele já aconteceu. A vida funciona mais ou menos assim, porque as pessoas farejam essa coisa, elas não acreditam assim, em sonhos muito vazios dos outros. Elas acreditam em coisas mais concretas, mais palpáveis, ideias mais redondas, mais ajustadas. E quando as ideias estão mais ajustadas, elas tendem a querer estar junto, a querer investir. E aí isso é um reconhecimento social de que aquilo está no caminho certo, vai acontecer. Então, primeiro, essa é uma primeira questão relacionada com as associações. Fora isso, as associações tendem a produzir uma coisa, os orientais chamam de egrégora, ou a gente chama que, por exemplo, Jesus chamou de igreja, né? Quando uma pessoa ou mais estiver reunida, eu tô com elas, eu estou no meio delas, ele disse. Então, duas pessoas, elas são muito diferentes de uma pessoa. 2, 3, 4, 5, 10. Mais de uma pessoa, né, funciona mais ou menos dentro da mesma regra. Uma única pessoa funciona numa regra um pouco diferente. Então, a associação, ela produz um novo ente. Por exemplo, só eu não produz essa coisa nova, porque sou só eu. Então, uma única pessoa, ele é um indivíduo. Agora, duas pessoas ou mais são uma coletividade. A coletividade, ela cria uma outra entidade, que eu posso chamar de egrégora, de igreja, mastermind. Eu vi que o pessoal, hoje em dia está na moda, né, falar sobre o mastermind, esse grupo de pessoas com um propósito, né, que ficam estudando e tem uma rotina, uma regra ali para ele acontecer. É extremamente interessante. Uma pessoa fala sobre o projeto do outro e assim por diante, né? Por exemplo, eu tenho um grupo de casais que a gente se reúne aí mensalmente, né? E é muito interessante. A gente fica falando sobre oração, sobre a nossa interação entre nós, com a igreja, com essa nossa prática da espiritualidade. É uma coisa muito poderosa, nos aproxima muito, simplifica a vida de todos nós nessa aproximação com Deus. Então, os negócios não são diferentes. Por exemplo, eu gosto de fazer essa associação entre a prosperidade material e a prosperidade na relação com Deus, porque eu acho que são caminhos, assim, não são a mesma coisa, óbvio, né? Mas eles têm premissas parecidas. Então, e a proximidade com Deus, eu estou tão próximo de Deus quanto a minha intenção de estar próximo dele. E eu estou próximo de objetivos da mesma maneira. Quanto maior é a minha intenção, a intensidade dentro de mim para me aproximar de algum objetivo, mais próximo dele eu estou. Eu ensinava yoga ao longo de 20 anos, eu já falei mais de uma vez sobre isso, e tinha uma frase lá o primeiro livro que foi escrito especificamente sobre yoga no mundo, chama Yoga Sutra, foi escrito mais ou menos 500 a.C., lá na Índia, por um cara chamado Patanjali, e ele escreveu sobre o caminho da meditação, a jornada da meditação. São 4 livros. O Sutra é um estilo literário, né? Um estilo literário assim de fazer só afirmações rápidas, né? Sem ficar descrevendo aquela ideia, ele só apresenta a ideia. Então esse é o estilo literário chamado Sutra. E aí ele divide esse trabalho que ele fez falando sobre yoga em quatro livros fundamentais, que são os caminhos para a meditação. E num desses livros ele diz o seguinte, ele fala sobre a meditação, ele diz: a meditação está próxima daqueles que anseiam com intensidade. Essa frase é genial. É genial por quê? Porque a prosperidade está próxima daqueles que anseiam ela com intensidade. E a melhor maneira, uma das melhores maneiras, além desse anseio com intensidade, é criar essas conexões com pessoas que também têm esse propósito. E aí a conexão com as pessoas cria essa nova entidade. E essa nova entidade, ela é a associação, é um coletivo. E esse coletivo tem além dos indivíduos, ela tem essa força da associação. E isso é muito poderoso. Duas cabeças necessariamente pensam melhor do que uma. Necessariamente.
pensam melhor do que uma. Quando a pessoa acredita, por exemplo, e eu vejo assim, vamos pensar nos empecilhos, né? A pessoa às vezes acredita por exemplo, quando a gente pensa que a gente precisa do SUS, por exemplo, no Brasil, ou que a gente precisa de ajudar na renda das pessoas, a gente acredita que os outros são idiotas, né? Que eles não conseguem ganhar a vida, que eles não conseguem prosperar, que eles não conseguem pagar por um médico e assim por diante. Quando eu parto desse pressuposto, né? A pessoa que parte desse pressuposto e que os outros são idiotas, que eles têm que ser ajudados, que eles não conseguem compreender a vida e não conseguem viver a vida por si sós, eu tendo a entender que o mundo é mais ou menos assim, as pessoas têm essas características, né? Quando eu penso diferente, estou dando um exemplo, eu penso muito diferente disso, eu entendo que todas as pessoas têm condições de sobra de prosperarem, não só de sustentar, de se sustentarem, de ganharem a vida, de sustentarem as suas famílias, mas de prosperarem. E o mundo pode ser feito só de pessoas prósperas. Essa é uma outra máxima, né? Às vezes a gente acredita, não, a grande massa da população é de pobres, e alguns prosperam. E aí, quando eu vivo numa lógica marxista, né, numa lógica esquerdista, eu acho que alguns prosperam apoiados nas costas daqueles que não prosperam, dos pobres. Quem entende o mundo assim, tá num universo completamente diferente desse universo da prosperidade. Todos podem prosperar, todos devem prosperar, eu diria. É um lugar, um ambiente onde as pessoas vão prosperando, cada vez mais pessoas vão prosperando, ele se torna mais acessível, a prosperidade se torna mais simples, mais próxima. É só observar, né? Os lugares que tendem à prosperidade, todo mundo, digamos assim, tem os caminhos abertos para isso. Os lugares que a pobreza impera, os caminhos estão abertos para a pobreza, via de regra, mas também estão abertos para a prosperidade. Mas voltando a essa questão das associações, elas são muito interessantes. Elas produzem esse outro ente, né? Mas eu tenho que dar crédito para isso, dar crédito para as pessoas. Eu preciso ter essa disposição dentro de mim. E aí, quando a gente fala, assim, por exemplo, as relações humanas, elas não têm problemas? Todo mundo sabe que as relações humanas têm problemas. Agora eu tenho que ter uma estratégia para lidar com isso. Para que quando tem um problema, aquilo não rompa com as minhas conexões. Que aquilo simplesmente seja um projeto de evolução. Então entra a teoria dos jogos. Eu falei, em outro momento, eu falei só sobre a teoria dos jogos. A teoria dos jogos, o cara que venceu aquela competição que um americano promoveu uma competição no mundo sobre a teoria dos jogos. O cara que venceu bolou uma estratégia radicalmente simples, que é sempre coopera, sempre dá o teu melhor. Quando o outro não age da mesma maneira, você replica para ele, na relação com ele, né, replica a ação dele. E aí ele vai entender, olha, bom, colaborou comigo. E estabelece as regras, deixa claro as regras. E perdoa. Todo tempo. Todo tempo é para o perdão. O cara te dá uma dura, você devolve isso para ele, né? Mas perdoa e se dispõe a ir para o mundo da cooperação, para o universo da cooperação. Por quê? Porque a prosperidade tem muito a ver com a cooperação. A gente precisa estar digamos, disponíveis para a cooperação. E a gente fala, por exemplo, network, a gente vem falando em termos aí que a gente usa cotidianamente, corriqueiramente, né, que são muito importantes. Sem conexões não existe prosperidade, porque prosperidade é você resolver os problemas do mundo. Tem um problema, você trabalha para resolver. Quando você resolve de uma maneira eficiente, as pessoas te pagam por aquilo, né, pela solução. Então envolve sempre relações, porque não são os teus problemas que estão resolvendo, são questões do mundo, né? A pessoa precisa de transporte. Eu faço um carro, por exemplo, lá o Henry Ford, lá no início do século passado, né? Desenvolveu um automóvel, que não era um cavalo, não era um carro puxado com boi, era um motor que dava propulsão ali num automóvel, né? Ele solucionou um problema, aquilo ali se espalhou, as pessoas queriam, porque aquilo resolvia um problema de transporte que a humanidade tinha naquele momento, de velocidade, de ter que... Imagina, você tem que ter um cavalo, né? Mora num prédio, daí você tem que ter uma baia de cavalos ali embaixo do prédio, tem que dar alimento para eles, até o passo que você pode simplesmente no posto, ou hoje em dia até às vezes na rede elétrica, né? Conecta o teu carro na rede elétrica, carrega a bateria, ou vai no posto, enche o tanque, e você pode andar ali 400, 500 quilômetros. Então é uma coisa sensacional, o cara resolveu um problema que a humanidade tinha. Às vezes a gente nem entende que tem aquele problema, né? Porque as pessoas tinham uma solução para a mobilidade, mas era uma solução tosca no entendimento do Ford, né? Ele deu uma solução muito mais aperfeiçoada. Então, quantas coisas existem no mundo? Infinitas, né? Infinitas. Às vezes as pessoas me dizem assim, o que eu vou fazer para prosperar? Tem infinitas possibilidades. Infinitas. A palavra é absolutamente essa.
Você pode resolver problemas, você pode aperfeiçoar coisas no mundo que vão dar uma vantagem para as pessoas, vai simplificar a vida delas, e isso vai te dar prosperidade, porque elas vão pagar por isso, elas vão pagar o custo e um valor a mais por você ter tido a ideia, por você estar se dedicando àquilo, né? Então, é assim que o mundo funciona. A gente tem nas redes sociais, hoje em dia, um universo de possibilidades. A própria inteligência artificial, o pessoal diz assim, a inteligência artificial vai substituir o humano. Muito longe disso. Vai potencializar o humano. A gente tem um poder a mais, né, na construção das nossas ideias, dos nossos projetos, que é a inteligência artificial. É isso que é a inteligência artificial. Ela vai nos potencializar como humanos, não o contrário. Claro que algumas coisas, daqui a pouco desaparece uma profissão, mas isso é natural. É como desaparece uma espécie na natureza, né? É natural que isso aconteça. N espécies foram extintas, né? Então, profissões vão ser extintas? Claro que vão, mas o mundo vai se ajustando. Por quê? Porque eu sempre tenho a opção de resolver problemas, resolver questões, aperfeiçoar as coisas para as pessoas que estão na minha volta. Mas voltando para as associações novamente, as associações potencializam, elas criam um novo ente. Por exemplo, aqui a gente está em dois, gravando, etc. Eu disse, olha, Dornelles, lança uma pergunta, conecta, interage, etc. Daqui a pouco vou lançar nas lives aqui, vou deixar disponível para o mundo para essa interação acontecer, porque as interações produzem esse novo ente. E a criatividade fica muito mais acessível, a concentração fica muito mais acessível. Por quê? Porque as associações criam esse novo ser que é o conjunto daqueles 2, daqueles 3, daqueles 10, daqueles 1000. Quanto mais pessoas estão associadas num projeto, numa ideia, em abrir, em desbravar algo, mais simples isso se torna. Consistência e constância são poder. Vai lá, segue, compartilha, curte, faz seu comentário e me lança uma pergunta, etc. A gente está elaborando formas aqui de interagir. Então, pode contar que, de alguma maneira, a gente vai se conectando e vai dando demanda para essas questões que vão acontecendo. Seja pelas gravações, seja pelas interações aí com perguntas e assim por diante. Tem algumas perguntas aqui. Manda ver. Bora lá. Quais critérios estratégicos e comportamentais devem ser considerados na escolha de um sócio? Legal, bacana. O que eu considero para escolher um sócio? As competências, né, via de regra, né? Competências, interesses, né? Mais do que as competências, os interesses. A pessoa tem que ter interesses semelhantes, né? A pessoa não pode estar querendo, por exemplo, querendo Bolsa Família e eu fazer sociedade com ela querendo rede, vida boa, não quero trabalhar, entendeu? Viver... Não, a pessoa tem que ter esse ímpeto também. E essa é a coisa mais importante, ela tem que ter esse interesse. A prosperidade está próxima daqueles que almejam com intensidade. Então, e tudo está próximo, aquilo que eu almejo com intensidade está próximo de mim. Isso está lá escrito 500 anos antes de Cristo pelo Patanjali. E é uma realidade. Então, o mais importante é esse ímpeto, é achar pessoas que tenham esse ímpeto. Depois, é claro, a facilidade dos vínculos, etc. Porque eu arrumo uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de conviver, eu vou ter muita demanda no relacionamento. Tudo eu tenho como solucionar? Tenho. Mas eu vou ter... Então, tem que... observar essas questões assim, de relacionamento, interesse, competências da pessoa, né? Até a potencialidade de investimento, por que não, né? Por exemplo, eu quero me conectar com uma pessoa que tem um poder de investimento muito alto. Eu tenho uma ideia interessante e a pessoa tem a grana. Sociedade excelente. Ou eu tenho a grana e a pessoa tem uma ideia excelente. Ótimo, um vínculo extraordinário. Reuniões sistemáticas, etc. Não precisa todo o tempo estar trabalhando juntos, mas produz reuniões para debater o assunto, para olhar para os números, para buscar caminhos para onde seguir e assim por diante. Então, o mais importante, interesse e ímpeto para as questões de relacionamento. Continuando na ideia dos sócios ali, como a escolha de um sócio pode afetar positivamente ou negativamente dentro de uma empresa? Normalmente afeta positivamente. Eu vi máximas, eu já vi pessoas falando contra a sociedade. Até eu jogava baralho uma época, com essa turma dos italianos aí. E aí, às vezes, a gente fazia uma sociedade para um projeto. Por exemplo, lá no Quatrilho tem uma coisa chamada solo. Solo é quando tu joga sozinho. Só que a gente jogava em 5, então um ficava fora e 4 jogavam. Era sempre assim. E aí, esse que estava de fora, ele olhava as cartas de alguém ali e aí a pessoa podia fazer um solo branco ou solo preto, que era, por exemplo, quando
quando tu se propõe a fazer todas ou ganhar dos outros fazendo mais pontos, é um tipo de solo. E quando você se propõe a não fazer nenhum ponto, é um outro tipo de solo. E aí a pessoa olhava as cartas e dizia assim, eu pago metade se tu perder e eu ganho a metade se tu ganhar. A gente fazia uma sociedade. E aí os outros brincavam, a sociedade vai falir. E as sociedades não tendem, elas tendem a prosperar. Isso, ter essa mentalidade eu acho muito interessante. Tem uma coisa assim muito interessante que é a sintonia, sintonia e propósito. As duas coisas, tipo assim, se eu fosse elencar duas palavras nessas relações, né, é sintonia e propósito. Se a pessoa não consegue ter sintonia e propósito semelhante, e estabelecer uma maneira harmônica de relação, pode ser que daqui a pouco essa sociedade possa ser desfeita, ou criar conexão com outras pessoas, assim por diante, mas a tendência é isso acontecer. Por exemplo, meu filho está trabalhando numa empresa agora de software, de engenharia, né, de engenharia da computação mesmo, né, que eles fazem, eles organizam ali sistemas de automação, coisa e tal, não sei exatamente. Mas eles tinham 3 sócios no começo. Eles ficaram 8 anos trabalhando sem gerar faturamento, sem gerar lucro. Só colocando grana, ou só colocando trabalho. E nessa caminhada, um deles fez concurso para a Polícia Federal, se não me engano, ele botou ali, e ele passou no concurso e foi embora. Então, ele navegou para outra banda. Agora a empresa está bombando. Então, mas demorou. Isso já é uma caminhada de 15, 20 anos. Então, ele abandonou a barca, foi trabalhar no outro propósito, e 2 ficaram ali. E estão, digamos, levando a empresa adiante. Então, a realidade é mais ou menos assim. Mas harmonia e propósito são 2 coisas muito importantes. Eu vou falar mais sobre isso, daqui a pouco eu vou falar especificamente sobre isso. As relações precisam de harmonia e propósito. E a teoria dos jogos é um instrumento para produzir harmonia. E também propósito, né, para ajustar o propósito. Teoria dos jogos agora, tá? Outro tópico. Como a teoria dos jogos explica conflitos entre interesses individuais e coletivos? Ela não necessariamente explica, vamos tratar um pouquinho mais dela aqui da seguinte maneira. Eles pensaram na teoria dos jogos porque o que levou a teoria dos jogos a vir para o mundo das relações humanas? Ela foi pensada para o mundo matemático. Mas foi o seguinte, os caras estavam vendo Guerra Fria, etc., Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, o mundo meio, né, naquela loucura, meio ensandecido, né? E bomba atômica, daqui a pouco, né? Começaram a fazer bomba atômica daqui, bomba atômica dali, o ser humano pode acabar com o planeta Terra, não sei o que lá, esse papo. Como é que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer aqui nas relações para a gente minimizar esse problema? Diminuir a potencialidade ou a possibilidade do ser humano acabar com o planeta. Foi essa a inquietação que lançou as bases para a teoria dos jogos ir avançando nesse universo da ciência política, das relações humanas e assim por diante. E a conclusão da teoria dos jogos, a conclusão fundamental é a seguinte: a cooperação. A cooperação é a matéria-prima da relação humana. A guerra é o oposto da cooperação, né? Por exemplo, hoje a gente tem 2 grandes guerras acontecendo no mundo, né? Uma na Ucrânia e outra no Irã. E aquilo ali é o oposto da cooperação, naturalmente. Mas a regra do jogo é a cooperação. E como que a gente se mantém o maior tempo possível na cooperação? E essa era a inquietação que estava por trás da teoria dos jogos. E aí eles desenvolveram esse cara, né, que ganhou essa competição, né, ele estabeleceu um parâmetro praticamente mundial, né, para a fórmula mais simples e eficiente para a aplicação da teoria dos jogos, que é o que coopera sempre. O cara te traiu, o cara fez alguma coisa equivocada, que não dá, que te agride, você retribui aquilo para ele na tua próxima ação. Então, tu replica mais ou menos a ação dele na tua ação seguinte, mas para ir adiante na cooperação, para que ele entenda aquilo ali, aí você estabelece regras, você perdoa, estabelece regras para a jornada seguir adiante. Lembrando daquela questão, né? Por exemplo, o princípio básico da teoria dos jogos, ele é entendido naquele dilema do prisioneiro. Então, prende 2 pessoas, as 2, teoricamente, são culpadas. Coloca um numa sala, coloca outro noutra sala. Chega lá no cara e diz para ele assim, delata o cara que a tua pena vai ser mínima. Você vai já sair no semiaberto aqui, não vai ter praticamente pena, mas a gente prende ele, a gente tem condições de julgar e dar culpabilidade para o outro cara que está lá na outra sala.
E aí ele pode delatar o cara que está na outra sala ou não. Ele pode dizer, não aconteceu nada. E chega no cara que está nessa sala aqui e fala a mesma coisa para ele. Coloca as claras aí o que aconteceu, o que o outro camarada fez lá. A gente tem como julgar ele, culpar, e tu vai ficar livre. Se o cara coopera com o outro, né? Cooperação entre eles, né? Não é a cooperação com a polícia, né? Vamos dizer assim, nesse caso, né? Só para entender a teoria dos jogos, né? Se os dois, eles cometeram um crime e eles continuam cooperando entre eles, nenhum trai a confiança do outro, a polícia não consegue digamos, elas não têm, se tivesse provas, não precisaria colocá-las nessa linha, nas salas, né? E não precisariam de um denunciar os crimes do outro, né? Então, a polícia não tem as provas, aí aperta o cara aqui para ele servir como testemunha contra o outro. E aí, se os dois, quanto maior o nível de cooperação entre eles, melhor o resultado para os dois. E esse dilema do prisioneiro é para entender essa história da teoria dos jogos, e ela vale para tudo. Então, se eu estabeleço uma relação com alguém e a gente segue cooperando, isso dá os maiores frutos possíveis. Esse é o princípio da lógica social. É criar interações e cooperar. Seguir cooperando sempre. Não é para bandidagem, não estou falando para isso. É só uma maneira de entender essa lógica de uma maneira eficiente. Se os dois cooperam entre si, a pena deles é nula ou quase nula. Se um entrega o outro, a pena do outro é grande e a desse aqui é pequena. Então, vamos imaginar que é um cenário de 50% de problema. Agora, se os dois entregam, aí o que acontece? Os dois têm penas altas. Então, a ausência total de cooperação é o pior cenário para os dois. Uma cooperação parcial, que um segue cooperando e o outro não, ferra com aquele que cooperou, mas igual, digamos assim, o cenário é de 50% de ausência de êxito. E se os dois cooperam, tem o maior êxito possível, que é os dois não terem nenhuma pena, ou os dois terem umas penas muito pequenininhas. Então, esse entendimento é o entendimento fundamental para a teoria dos jogos. Eu criar interações e cooperar nessas interações. Por isso, harmonia e propósito. A vida é feita de construir relações e essas relações acontecerem dentro da cooperação. O que o cara está dizendo? Esse cara que desenvolveu essa estratégia, ele diz o seguinte: sempre coopera. Agora, se a pessoa age de uma maneira não cooperativa contigo, você também faz isso com ela, para ela entender que, na ausência de cooperação dela, ela vai ter problema também. E aí você cria uma regra, se estabelece uma regra de convivência, mas você automaticamente perdoa ela para seguir na cooperação. A tua disposição tem que ser sempre pela cooperação. Você sai da cooperação só para o cara te retalhou, você produz uma retaliação na mesma medida para a pessoa entender que a retaliação não funciona bem. Se não funciona bem, se ela te manda uma retaliação e ela recebe uma retaliação, ela consegue entender o efeito da retaliação. Continuando a teoria dos jogos, a estratégia como olho por olho são sempre eficazes, na tua opinião? É essa estratégia básica da teoria dos jogos, é olho por olho. O nome dela, inclusive, é olho por olho. Essa estratégia, você não precisa colocar na mesma medida. Por exemplo, você simplesmente deixar, às vezes, a pessoa sem a tua cooperação, né? Você simplesmente ignorar ela por um tempo já é alguma coisa. Se a pessoa não entende que, por exemplo, que ela não pode agir mal contigo, ela continua agindo mal contigo. Ela precisa entender o efeito da cooperação. Digamos, uma frase que está na moda: não leva para o coração. É simplesmente uma praticidade. É só uma praticidade na jornada do dia a dia. Mas é para quê? Para migrar, para ir sempre para a cooperação. Você não faz uma retaliação. Teve uma retaliação. Você não faz uma retaliação porque você está indignado com a pessoa. Não. Você faz para que vocês vivam na cooperação, para que, digamos, o entendimento seja comum entre os dois de cooperação. É só para isso. Então, o olho por olho, né, é para dar uma resposta para uma retaliação. Você produz uma retaliação também, perdoa, né, e migra para a cooperação. Porque só existe uma maneira de se dar bem, digamos assim, de prosperar nos projetos, é a cooperação. Só existe essa. Você luta contra a pessoa luta contra você. Não tem como os projetos darem certo. A regra básica, a lógica básica é essa. Sem cooperação, se você acha que vai sair ferrando com os outros aí, vai se dar bem, é um entendimento estúpido.
não vai se dar bem, porque em algumas situações a pessoa não vai te dar uma retaliação contrária, etc., mas vai ficar com aquele negócio ali dentro dela. Em outras situações, ela não vai entender essa história da teoria dos jogos, ela simplesmente vai se afastar, e às vezes ela vai se afastar de muitas pessoas, né? Ela vai dizer, não vale a pena. Então ela pode criar até uma regra geral de vida lá para mudar essa lógica da cooperação de uma maneira genérica. Ou você mesmo, quando acontece contigo, se você não tem também essa compreensão. Mas agir no mundo de uma maneira não cooperativa é catastrófico. O resumo da teoria dos jogos é esse. Agir no mundo de maneira não cooperativa é catastrófico. Agora, você não pode permitir que as pessoas ajam contigo de maneira não cooperativa também. Então você devolve, quando vem uma coisa não cooperativa, você devolve. Para criar uma regra. A regra é o quê? Coopera comigo e eu coopero contigo. Mas você sempre se lança nas relações humanas com a cooperação. Sempre. E sempre mantém o coração disposto à cooperação. Esse é o princípio básico. Manda ver. Misturando os dois tópicos que estamos abordando hoje, como a teoria dos jogos pode ser aplicada à concorrência entre as empresas? A concorrência, as empresas podem se fundir. Então, se a gente fosse pensar nesse aspecto, né? Ou concorrência leal e assim por diante, né? Quando você lança uma concorrência desleal, você se submete a uma concorrência desleal para o teu lado também, né? Eu gosto de uma coisa, sabe, na política hoje em dia a gente tem uma coisa muito interessante. O pessoal do plantão aí, né? A turma que está no comando do país, né? Eles lançam mão da crueldade com bastante intensidade, né? O PT é um partido que gosta da crueldade e o STF atual, né, gosta também da crueldade. O que é crueldade? É tu pegar uma pessoa que pintou uma estátua lá com batom e condená-la a 15 anos de prisão. Isso não é uma coisa lógica, que tem algum sentido, né, do ponto de vista da legislação. Né? É uma crueldade. A coisa pela coisa, pela própria crueldade. A crueldade tem um problema, que é essa aí que essa questão que a gente está falando, que é por exemplo, a crueldade cria um sentimento, uma necessidade, digamos, dentro do outro, de dar o troco, né? Como é isso que a gente está falando, olho por olho, na própria teoria dos jogos. Né? Então, o cara, ele fica sujeito à crueldade também. O que pratica crueldade fica sujeito à crueldade. Quando eu tenho concorrentes, né? Eu estabelecer uma relação de concorrência assim, saudável e harmoniosa, vamos dizer até, é extremamente interessante. Claro que eu quero tomar o espaço do outro. E eu posso tomar todo o espaço do outro. Levar outro à falência. Mas quando eu ajo, digamos assim, com articulações que envolvem sentimentos mais densos ou coisas, digamos assim, desse universo da densidade, eu posso, por exemplo, espalhar boatos da outra empresa. Né? Então, a gente produz aqui, por exemplo, iogurte. Eu, sei lá, crio uma imagem falsa ali de que tem ratos na fábrica de iogurte do meu concorrente. Isso produz um efeito, né? Produz um efeito sobre ele, né, negativo, e daqui a pouco pode se reverter contra mim. Então, até a teoria dos jogos se aplica até nesse contexto mesmo, né? Por exemplo, da concorrência. Né? Você ter um nível de lealdade na concorrência é extremamente interessante. E pode ter um nível de cooperação. Você pode fundir as duas empresas, né? Ou você pode fundir projetos, né? Por exemplo, que não sejam empresas, né? Mas você pode... E essa é a ideia, né? Por exemplo, você acha pessoas que têm afinidades de projetos, né? Que têm afinidades de interesses. Você funde os projetos, teu com dela. E isso cria coisas novas, extremamente interessantes. A cooperação é muito poderosa. Os americanos sabem muito bem disso. Eles vão ver. Faz um estudo das empresas americanas, você vai ver que elas são feitas em grande medida, dessas interações aí. Tem sempre um cara à frente, né? O fulano é o mais rico do mundo, ele está à frente. Mas tem um universo por trás dele ali para dar suporte para ele nesse contexto de harmonia e propósito aí. Então vai lá, segue as nossas redes sociais, compartilha, curte, manda pergunta, ou não curte, coloca lá não gostei, também é interessante, né? Porque vai dando referências pra gente. Lembra que eu falei que eu acho que Deus se comunica com a gente mandando dificuldades. Quando você coloca não curtiu lá, você manda uma informação, olha aqui, ó, aperfeiçoa as coisas aí. Então também é uma interação interessante e muito bem-vinda. Tá? Quando tá legal, tá curtindo, bota o curtir lá. E harmonia
harmonia e propósito, fica um chavão geral aí para esse dia de hoje. Consistência e constância são poder.